Aleluia. Você encontrou o Salmos capítulo 9? Eu quero ler com você apenas 2 versículos, o 9 e o 10. Capítulo 9, nos versículos 9 e 10. Olha o que o Senhor nos diz. O Senhor será também um alto refúgio. Um alto o que, igreja? Essa palavra nós vamos falar muito nessa noite. Ele será para nós um alto, um lugar alto, uma fortaleza que servirá de refúgio para o oprimido. Um alto refúgio em tempos de angústia, de perseguição, de luta. Ele será o nosso refúgio. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Olha que coisa, querido, essa palavra é para nós. Existem aqui um povo que conhece o nome do Senhor? Então essa palavra é para mim e para você. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Em ti confiarão os que te conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Graças a Deus, é sobre essa palavra bendita que eu peço graça do Senhor, entendimento e revelação para que nós possamos compreender o que Ele tem para nós. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus e amado Senhor, esse dia é perfeito, porque perfeito é o Deus que o fez. Queremos te agradecer, papai, pelo privilégio de estar na tua casa. Poderíamos estar em tantos outros lugares, mas o Senhor fez com que a minha vida, a vida dos meus irmãos, pudesse ir afunilando, e nós chegamos nesse lugar glorioso, na tua presença. Temos andado na tua presença, temos vencido na tua presença, temos sido instrumentos na tua presença, e da tua presença nós não queremos sair. Por isso, papai querido, revela o que está oculto e escondido dentro da tua palavra. Eu sei que ela é um tesouro para aqueles que te conhecem, para homens e mulheres que tiveram seus olhos abertos, porque eu era um cego, eu era alguém desgraçado, diz a palavra de Deus, sem a tua graça, mas o Senhor abriu os nossos olhos, e nós estamos caminhando, hoje sim, num caminho de muita graça. Você é um agraciado de Deus, querido. Por isso nós louvamos o Senhor e pedimos que Ele revele a sua mensagem em nome de Jesus. E todo agraciado da parte de Deus, diga amém. Graças a Deus. Queridos, há vários textos bíblicos que vão falar dessa verdade, dessa palavra que eu dei ênfase a você nesses 2 versículos. Uma palavra que se chama refúgio, ou melhor, um lugar que se chama refúgio. Há vários textos nos Salmos, os salmistas usaram por demais essa palavra, porque eles entendiam bem o que eles estavam dizendo, o que eles estavam salmodiando, quando eles usavam essa palavra chamada refúgio. Para nós, na nossa nação, não é uma palavra assim corriqueira. Embora nós entendamos o que ela signifique, nós não temos ela muito na prática do nosso vocabulário, muito mais no nosso crentez, porque nós lemos a palavra de Deus e nós acabamos repetindo em oração a palavra. Orar a palavra é justamente isso. Eu leio e eu oro a palavra que Deus me revela. Mas a palavra refúgio, querido, eu gostaria que você entendesse um pouquinho mais, para que você tivesse certeza do que mais do que uma palavra, você soubesse qual é esse lugar. O que de fato é refúgio? A Bíblia diz, querido, que os Salmos de número 9, ele está dizendo que esse refúgio aqui é num lugar alto, pode-se dizer que é uma fortaleza. Em algumas traduções, a palavra refúgio também é chamado de torre forte. A palavra refúgio, além dessa denominação, ela é chamada de torre forte, de lugar cercado.
Aliás, todas as cidades de refúgio, daqui a pouco eu falo sobre elas, elas eram, na verdade, fortalezas. A palavra de Deus diz que o próprio Senhor instituiu, Ele constituiu algumas cidades como lugar de refúgio. Antes do Jordão haviam 3 cidades, depois do Jordão haviam outras 3. Na dispensação onde Moisés era o líder, haviam 3 lugares, que eram cidades de refúgio, e você já vai entender. Na dispensação de Josué, quando ele é o líder, também há 3 cidades que são chamadas cidades de refúgio. No Salmo, querido, número 9, no capítulo 9, nós acabamos de ler, mas olha o que diz o Salmo de número 36, 7. Quão preciosa, ó Deus, é a tua bondade, por isso os filhos dos homens se refugiam à sombra das tuas asas. Salmo 36, verso 7. Quão precioso, Deus, é a tua bondade, porque os filhos dos homens, eles se refugiam, eles vão nesse lugar de proteção, e aqui o salmista chama esse lugar de asas do Senhor, a cobertura de Deus, a proteção do Senhor. Você vai perceber, querido, que geralmente essa palavra é uma palavra que o salmista diz quando ele se sente perseguido, quando ele se sente, querido, ameaçado, quando há um vingador, um inimigo perseguindo, querendo tirar a vida dele. Então ele diz: Senhor, me leva para um lugar onde o inimigo não pode me tocar, me leva para um lugar onde o vingador não pode me tocar, me leva para um lugar onde os homens não podem me tocar. Toda referência, querido, de lugar de refúgio, você vai ver que no contexto existe uma perseguição, existe alguém aflito e existe um lugar de repouso. Existe perseguição, preste atenção, existe alguém que persegue e vem para matar, e vem, se puder, para destruir. Existe alguém que, se não encontrar o lugar, está aflito, desesperado. Mas existe um lugar de refúgio. Ai, vou dizer de novo, existe um lugar de refúgio. Ai, diga para o teu irmão, se você tiver a liberdade, existe um lugar de refúgio. Aleluia. O Salmo 46, no verso 1, a palavra de Deus diz assim: Deus é o nosso refúgio, Ele é uma fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. O Salmo de número 46, verso 1, diz que Deus é o nosso refúgio, Ele é uma fortaleza, um socorro, mas muito presente, meus irmãos, no dia da angústia. O Salmo 118, 8, diz assim: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Salmo 118, verso 8, é melhor, igreja, um conselho dele, é melhor buscar refúgio no Senhor do que você ter segurança nos homens. Interessante, querido, que eu abro um parênteses aqui para dizer que o Salmo 118, 8 é a metade, exatamente a metade da palavra de Deus. Existem na palavra de Deus 1189 versículos, 594 antes, 594 depois. O Salmo 118, 8 é a metade, exatamente a metade da palavra de Deus, que diz e que dá um conselho, é um divisor de águas. Eu penso, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Ai, querido, busca seu refúgio no Senhor. Eu estou profetizando e eu estou te orientando de olhos abertos. Busca refúgio no Senhor, busca segurança no Senhor, busca proteção no Senhor. Ele é o teu lugar seguro. Diga para o teu irmão: busca refúgio no Senhor, em nome de Jesus. O Salmo 71, 3 diz: Senhor, sejas o meu refúgio, um lugar que eu sempre possa ir, e livra-me do homem cruel, do homem sanguinário. Me livra, Senhor. Salmo 71, 3. Seja, Senhor, o meu refúgio, um lugar que eu sempre possa ir, um lugar de portas abertas, um lugar que não vai me impedir de chegar. Aliás, querido, Ele sempre aguarda você.
Ele quer te proteger, te livrar, querido, daqueles que são cruéis e sanguinários. E eu termino, querido, lendo o Salmo 27:1, que diz: o Senhor é o meu forte refúgio, de quem eu terei receio? Os meus inimigos tropeçarão e cairão. Ai, querido, dá glória a Deus. Essa palavra é para nós. Salmo 27:1. O Senhor é o meu refúgio forte. De quem eu terei receio? Ou de que eu terei receio? Porque os meus inimigos vão tropeçar e eles vão cair. Os teus inimigos, querido, Deus me autorizou a te dizer, eles vão tropeçar e eles vão cair, em nome de Jesus. Aleluia! Digno! Diga para quem está do teu lado: os teus inimigos. Diga com fé: os teus inimigos vão tropeçar e vão cair, se você se refugiar no teu Senhor. Aleluia. O que é isso, pastor? Existe um lugar. A palavra de Deus diz que existe um lugar para mim e para você. Um lugar seguro. Um lugar que o salmista chama de refúgio. Uma palavra, querido, que naquela época era bastante comum. Aliás, desde a lei mosaica, desde o Êxodo, no capítulo 21, o Senhor vai instruir Moisés sobre pessoas que seriam homicidas. Pessoas o quê? Homicidas. Pessoas que de alguma forma haviam cometido um homicídio, matado alguém. Naquela época, existia uma lei dada pelo próprio Deus, escrita por Moisés, por isso ela é lei mosaica, do tempo de Moisés. Uma ordenança de Deus que dizia: se matou, tem que dar a própria vida. Se arrancou a mão, tem que arrancar a mão também. Se cortou uma orelha, corta a orelha também. Se arrancou os olhos, arranque o olho também. Daí a expressão olho por olho, ou dente por dente. O que é isso, pastor? Isso dava legalidade para aquele que tinha um ente querido morto pelo homicida, de tirar a vida dele, de fazer justiça. Era assim que se agia no passado. Assim como atirar pedra na prostituição ou na prostituta, a lei dizia: mate, senão não tem ordem. Naquele momento isso era crueldade? Não, era ordem. Era o que se tinha que fazer diante de um povo, querido, que estava totalmente desorientado. Mas a palavra de Deus diz, querido, que aquele que vinha para tirar a vida, para julgar, ou para vingar a família, ele era chamado de vingador. Diga, vingador. E ele vinha vingar o quê? O texto diz que ele vinha vingar o sangue. O sangue daquele que havia morrido. Então certos homens, eles se levantavam como justiça. Eu fico pensando, querido, os homens hoje que querem fazer justiça, às vezes numa fechada de carro, né? Às vezes numa palavra que é dita. O vingador continua agindo. Tem muita gente morrendo por nada. Tem muita gente, querido, muita família sendo destruída, porque o vingador, ele continua vindo para matar, para roubar e para destruir. Ele está aí, à solta. É por isso que acontece tanta mortandade. É por isso que acontece, querido, tanto sangue sendo derramado. Porque o espírito do vingador, ele continua. Ele está solta. Ele está buscando aquele que ele possa tragar, diz a palavra de Deus. Ai, querido, mas você tem um lugar de refúgio. Você tem um lugar de proteção, viu, querido? Em nome de Jesus. Mas embora esse lugar, essa palavra, não seja uma palavra cotidiana nossa, ela tem um significado que eu penso que você vai entender.
Buscando lá no Aurélio, o refúgio significa lugar para onde alguém se retira para evitar o perigo. Olha como fica claro. Refúgio significa um lugar onde a pessoa, ela busca abrigo, ela busca proteção contra um perigo, contra um adversário. No caso aqui, querido, era do sanguinário, do vingador. Preste atenção e olhe num plano o que a palavra de Deus está dizendo. Existia alguém que era homicida, amém, querido? Existia alguém que morreu, que foi morto, e existia alguém que queria vingar o sangue daquela morte. Este que queria vingar era o vingador. Este que queria matar, porque matou, vai morrer também. Mas eu te pergunto, e se aquele que matou sem intenção? Matou por um acidente? Matou por legítima defesa? Como seria a vingança então? Como seria esse Deus justo que cria uma lei, pastor? Como que ele vai agir num momento desse? Então foi aí que Deus criou a cidade de refúgio. Um lugar onde aqueles homens que eram homicidas sim, mas que poderiam ir para ter proteção do vingador. Porque o vingador já havia decidido, ele e os homens cruéis, nós precisamos encontrar aquela vida, aquele homicida, nós precisamos matar ele. Ele matou, nós temos que matar. Você sabe que o vingador, querido, quando ele está cheio de raiva, porque eu não sei se você sabe, o vingador te odeia. Vou dizer de novo, o vingador te odeia. Daqui a pouco nós damos nome para ele, mas aqui, ele odiava quem matava. Vai tentar justificar para você ver, ele está debaixo de uma lei. Até a lei mosaica dizia, você pode fazer. Então ele não ia ouvir. Ele não queria saber quem estava certo e quem estava errado. O fato é que eu perdi alguém querido, eu perdi alguém da tribo, eu perdi alguém da família, e eu vou vingar. Eu vou tirar a vida. Mas em muitos casos, a palavra de Deus diz que eles eram inocentes. Então o Senhor disse, crie cidades de refúgio. Eram mais 3 milhões de pessoas. Existia homicídios lá? Claro que havia. Nós tínhamos muito menos gente. E o Caim já matou o Abel. Quanto mais, querido, com 3 milhões de pessoas. E um povo que crescia todos os dias. O Senhor instituiu a lei, mas existia alguém que pudesse matar, de repente, de novo, sem intenção. O Senhor disse, a cidade de refúgio será o lugar onde essas pessoas poderão ir. Uma referência bíblica está em Josué 20. Abra lá, eu quero ler com você. Josué 20, o texto é muito claro ao dizer o que é a cidade de refúgio. Josué, capítulo 20. Josué capítulo 20. A Bíblia diz que é o próprio Deus que vai criar esse lugar. Josué capítulo 20. Você encontrou? Falou mais o Senhor a Josué dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo, o próprio Deus vai dizer, apartai para vós as cidades de refúgio. Cidades de quê? Fortalezas, lugares de proteção, de que vos falei pelo ministério de Moisés. Ele já havia dado a Moisés essa ordenança, agora ele também está dando a Josué. Para que fuja para ali o homicida, que matar alguma pessoa por erro, e não com intenção, para que vos sejam refúgio do vingador do sangue. Está claro, querido? Uma cidade que homicida poderia ir, que matou alguém sem intenção, por desconhecimento, fugindo do vingador do sangue. Fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á
a porta da cidade. Vai chegar na porta e propará as suas palavras. A porta está fechada, mas ali ele anuncia que é um homicida que está buscando refúgio. Ele vai falar perante os ouvidos dos anciões daquela cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, eles não entrarão na sua mão, não entregarão, perdão, na sua mão o homicida, porquanto não feriu ao seu próximo com intento, e não aborrecia dantes, e habitará na mesma cidade, até que se ponha juízo perante a congregação, vão julgar ele, até que morra o sumo sacerdote. Isso aqui é revelador para nós. Até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa e à cidade de onde fugiu. Até aqui. Então o que acontecia, pastor Ricardo? O homicida que fazia aquele ato, ou que houve um ato de morte, de homicídio, mas sem intenção. Ele teria que, em primeiro lugar, fugir daquela cidade sabendo onde se estava o seu refúgio. A primeira coisa que nesse momento, querido, turbulento da vida desse homicida, nesse momento de angústia, ele acaba de matar alguém. A Bíblia diz que ele teria que saber para onde ir. Interessante que a mesma palavra para nós hoje. No teu momento de angústia, querido, você pode não saber o que fazer, mas você tem que saber para onde ir. Essa palavra continua sendo verdade para nós, que atravessamos tantos momentos difíceis na nossa vida. Pastor, eu não sei o que fazer, mas você sabe para onde ir? Você sabe para onde ir? Aí pergunta para o teu irmão, querido, você sabe para onde ir na angústia? Quando você está pedindo socorro, você sabe para onde ir? Você pode não saber o que fazer. Eu mesmo, querido, como pastor, há muitos anos, muitas vezes eu não sei dizer para a pessoa, explicar para ela o que está acontecendo. É algo inesperado, é algo doloroso. As famílias vêm, pastor, por quê? E geralmente, eu prefiro crer. Acreditar, querido, que Deus está no controle de tudo. Me render a Ele, porque te explicar muitas vezes eu não vou saber. Nesse dia da angústia, corre para Ele. Vai para o refúgio. A palavra de Deus diz, querido, que naquele tempo, quando existia esse homicídio, e esse homicida, ele ia para a cidade de refúgio, ele tinha que ir rápido. Porque o vingador do sangue, ele queria a todo momento encontrar o homicida para tirar a vida dele. Não é que existia, querido, corredores para guiar o homicida? A história diz que nas cidades existiam homens preparados na corrida. Ô Filadélfia, você está bem. Tem uns corredores aí, não tem? Aleluia, vai correndo, meu irmão. A Bíblia diz que existiam corredores, porque precisava tirar o homem rápido dali. Precisava levar aquele homicida logo para a cidade de refúgio. Então eles corriam com ele. Eles sabiam os lugares, as brechas, os desvios que se tinha para o homicida não encontrar. Quando eles chegavam na porta da cidade de refúgio, a Bíblia diz que eles gritavam: eu vim trazer um homicida, ele quer refúgio. E aí os anciões saíam à porta. E eles ouviam o homicida, o relato de como tinha acontecido o fato. Porque, querido, tem muito homicida dizendo que não é culpa dele, mas na verdade, ele quis fazer. A Bíblia está falando, querido, de um homicida sem intenção, que não sabia que aquilo era morte. Muitos de nós, querido, olhando o nosso passado, muito do que nós fizemos, hoje eu não faria mais. Eu era um cego, eu era um sem Deus. Se você me perguntar o que você fez no passado,
Eu vou dizer para você que eu não vou nem contar, porque é tão nojento quanto tudo aquilo que nós fizemos. O fato é, querido, que aqui, a lei, no tempo da lei, existia alguém que logo na porta dizia: como foi que aconteceu? Os anciões eram homens de mais idade, autoridades na cidade, e eles diziam: me conta, me relata. E se aquilo que o homicida dissesse, que foi sem intenção, mas o ancião descobrisse: não, ele fez porque quis, ele está aqui inventando uma desculpa, o próprio ancião entregava o homicida na mão do vingador. O próprio ancião dizia: aqui você não entra. Esse é um lugar de refúgio para aquele que cometeu o ato sem intenção, por legítima defesa. O que você fez, a lei diz que você deve pagar com a sua vida, e ele ainda entregue ao vingador. Mas aquele, querido, que chegava e contava, geralmente, querido, aquele que realmente não fez com intenção, o ancião dizia: entra, porque nessa cidade o vingador não entra. Entra, porque nesse lugar o vingador não te toca. Entra, homicida, passa pela porta, vem aqui dentro, porque aqui dentro você é protegido. Por isso a palavra de Deus diz: lugar de fortaleza, lugar de refúgio. O salmista diz: Senhor, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu refúgio. O Martim Lutero, no ano de 1529, ele estava escondido num castelo, e o Espírito Santo de Deus tomou ele em profecia. E ele, conhecedor da palavra como ele era, que deu linhagem à igreja protestante dos nossos dias, a partir dele, a Bíblia diz, querido, ou melhor, a história diz, que ele então compõe, olhando todo aquele castelo, aquela situação de fugir de quem o perseguia, muitos queriam tirar a vida dele, daquela revelação que Deus havia lhe dado. Ele compõe Castelo Forte. O louvor, o hino, eu não sei se é dessa época. Você é, querido? Então, os jovens não conhecem o pastor Carlos aqui, nós estamos juntos, viu, pastor? Nós estamos nessa turma aí, ó, dos que conhecem. Castelo Forte é lindo, é maravilhoso a letra. Fique em paz, eu não vou cantar. Mas você deve procurar, porque foi uma inspiração que Deus deu a Martim Lutero no ano de 1529. Foi regravado várias vezes, porque ele sabia, querido, do que era um lugar de proteção. O que é esse lugar onde o vingador não te toca? Onde aquele que quer tirar a tua vida não vai tocar. Amém, querido? Eu estou profetizando de olhos abertos. O sanguinário não vai te tocar, o homicida não vai tocar na tua casa, na tua família, porque você é muito protegido, querido. Você é querido pelo Senhor. Mas o texto diz mais, que quando esse homicida ficava ali protegido, havia um tempo que ele poderia voltar. Que tempo é esse? Quando o sumo sacerdote viesse a morrer. Quando o sumo sacerdote daquele lugar que ele havia vindo, fugido, quando ele viesse a morrer, esse homicida teria sua culpa lavada. Você usou o termo, querido, quando o sumo sacerdote morreu, a dívida foi paga, e ele podia voltar para a cidade de origem, sem culpa, com a dívida paga, com a condenação desfeita, porque assim dizia a lei. Você sabe que a lei, querido, toda ela é sombra por aquilo que você está vivendo. Porque se você me perguntar: pastor, quem que é essa personagem, esse homicida, quem que é? Querido, eu não tenho dúvida, sou eu. Pastor, você matou alguém. Não, matar assim, não matei. Mas o resultado do pecado é morte. Todos nós, algum dia fomos homicidas. Existia um vingador? Claro que existia. Aliás, querido, desde quando você nasceu, projeto de Deus. O vingador quer tirar a tua vida. Desde quando você nasceu, o inimigo quer matar você, matar a sua família. Querido, não mudou o plano dele. Mas por que não mata?
Porque eu entrei num lugar de refúgio. Eu passei pela porta e ela se colocou diante de mim. Não fui eu que encontrei a cidade, foi a cidade que me encontrou. Ou melhor, a porta, ela me encontrou. A Bíblia diz que quando nós passamos pela porta, nós entramos num lugar de proteção, num lugar onde ninguém te toca, querido. Ai, dá glória a Deus. E quando é, pastor Ricardo, que o meu pecado foi perdoado? Quando o sumo sacerdote foi morto. Mas quem é esse sacerdote que morreu? Aquele que foi profeta, aquele que é rei, e que a palavra de Deus diz que ele também é sumo sacerdote a partir de Melquisedeque. A Bíblia diz que Jesus, querido, é o nosso sumo sacerdote. E se você me perguntar, pastor, você pode voltar para uma vida plena? Posso. Por quê? Sem culpa. Porque ele morreu. O sumo sacerdote morreu por tua causa. Ai, querido, eu vou dizer de novo. Por que você pode voltar para a vida? Por que, querido, que você pode voltar sem culpa? Pastor, mas eu matei, eu roubei, eu fui um homem sanguinário, eu fazia justiça com a minha mão. Olha, querido, se nós ficamos aqui juntando pecado e quem nós éramos, a coisa é podre e cheira mal. E não vamos fazer isso? Não, porque ele pagou tudo. Ao contrário do tempo da lei, que o ancião ficava na porta perguntando, mas o que você fez? Você tinha culpa? Volta para o vingador. Não, querido, nós vivemos num período da graça. Quando você chegou na porta, ele não perguntou. Ele disse, entra. Como você está? Entra. Mas eu quero te falar, não precisa, entra. Eu te aguardava, eu te esperava. Eu sei de tudo que você fez, mas ainda assim eu quero você. Eu sei de tudo que você cometeu, mas eu sei, eu posso transformar você numa nova vida. Entra, entra para o lugar de refúgio. Entra, entra, entra. Aleluia, pode entrar, pode entrar. Aleluia, ele abriu a porta, ele fez o caminho, ele me encontrou, ele me achou. Eu era um homicida perdido e ele deu a vida. É a vida que tem que dar. A lei dizia isso, só pode voltar se o sumo sacerdote vier a falecer. Então ele deu a vida. Pastor, você voltou como? Eu era um homicida, um perdido, um desgraçado, um cego, um nu. Ele me fez ver, colocou vestes reais em mim e em você, colocou um anel no dedo, te chamou de príncipe, ô geração eleita, te chamou de príncipe, te chamou de unção, que tem reino, que tem sacerdócio, que tem essa unção dele em você. Colocou o anel no teu dedo, colocou você na mesa, porque a toalha cobre a mesa, querido, as suas imperfeições. Amém, querido? Na mesa todos somos iguais. Diga para o teu irmão, na mesa todos somos iguais. Aleluia. Podia entrar no Mefibosete, mas a mesa cobre as suas imperfeições. Ele não só te perdoou, mas ele te fez herdeiro. Como é que eu cheguei? Acabado. Sua família, pastor, estava tudo destruído. Casamento, de mal a pior. Como é que você tem vivido na presença? Os melhores dias da minha vida. É assim que Deus faz. Chega um homicida, sai um príncipe. Chega um homicida e sai uma princesa. E por que ele faz isso? Para você viver a vida que ele tem para você. Plena, abundante. Você é um conquistador, homem. Vou dizer de novo, você é um conquistador, homem. Você é uma mulher ungida para conquistar. Vai e vença. Mas e o vingador? Ele está por aí? Ele está, mas em você? Ele é diabo, mas não é louco, né? Em você ele não toca. Amém, querido? Ele é vingador? Continua sendo. Muitos ele tem tirado a vida. Mas você tem um lugar de proteção. Você é muito protegido. Ai, querido, de novo ele me falou, fala que ele é o queridinho. Você é o queridinho do Senhor.
Amém. Diga para o teu irmão, querido, você é o queridinho dele. Viu, queridos? Em nome de Jesus. Aleluia. Coisa boa, querido, saber que Deus me protege. Não é porque você é queridinho que não vai corrigir, viu, querido? Ele ama e corrige, mas hoje Ele mandou te dizer: eu te protejo. Entra no lugar de refúgio. Entra nesse lugar de proteção. O inimigo continua irado contra mim, pastor. Continua te odiando. Aí diz amém. Mas se Ele te protegeu quando você era um pecador, quanto mais agora. Romanos 5, estou terminando. Romanos 5. Aleluia. Ele é maravilhoso. Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza. Tu és um socorro bem presente no dia da minha angústia. Eu sei para onde ir, papai. Amém, meu querido. Ele é um Deus tão presente, não é um Deus que nos ame tanto quanto esse Deus. Romanos 5, você encontrou? Aleluia. A partir do verso 8. Verso 8 e 9 diz assim: mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu, o sumo sacerdote, morreu por nós, sendo nós ainda. Você era um homicida, querido. Você era um pecador. Você era alguém, querido, que cometeu vários delitos. Mas o Senhor ainda assim morreu por você. E no verso 9, Ele diz: logo muito mais agora, que você foi justificado. Você foi o quê? Tua dívida foi paga, querido. E foi paga pelo sangue. Seremos por Ele agora salvos da ira. Estou terminando e te dizendo, se quando você estava lá no mundão, querido, perdido, Deus te protegeu do vingador, quanto mais agora. Você é de Deus, meu irmão. Ele mandou te dizer, Alan, você é de Deus. Igreja, você é de Deus. Você é protegido. Diga para o teu irmão, você é de Deus, você é do Senhor. Ai, pastor, o que eu faço com essa ira do capeta? Não é assim que alguns dizem? Ai, mas ele me odeia, como é que eu faço? Essa macumba que estão fazendo. Ai, querido, não faz nada. Ela não está na minha vida. Ela não entra nesse lugar de refúgio. Essa ira, esse ódio. Ai, tem umas pessoas que me olham com ódio mortal. Parece um cão dentro deles. Pode até ser, né, querido? Às vezes até late. Entra nesse lugar de proteção, querido. E tenha olhos só para o Senhor. O que me pode fazer o homem? Nada. E os meus adversários? Eles se levantam, mas caem. Um lugar de segurança. Um lugar que você pode ir. Eu vim aqui para te dizer isso. O Senhor vai te proteger todos os dias da tua vida. Amém, querido? Quantos aqui creem que esse lugar de refúgio continua a existir? É por isso que o salmista, em tantas passagens, diz: Senhor, me leva para esse lugar, a sombra da tua proteção. Se você deixar, querido, o mundo vai se mostrar como um leão. Mas a Bíblia diz que o mundo não é o leão. Existe um leão que nasceu da tribo de Judá. Existe alguém mais forte. Mas o mundo quer se mostrar forte? Muitas vezes. Muitas vezes vai vir um som, querido, de uma tempestade dizendo: eu vou acabar com você. Mas eu creio, querido, que enquanto eu viver, existe um Deus que vai me proteger. Você está dizendo que você nunca vai morrer? Não, querido, eu vou partir debaixo da permissão dEle. Mas enquanto eu viver, o diabo não vai tocar. Enquanto você viver, o diabo não vai te tocar. Querida, em nome de Jesus, enquanto você viver, esse lugar de refúgio vai existir na tua vida.
na vida dos seus, em nome de Jesus. Amém, querido? O sumo sacerdote já morreu, para que você pudesse voltar, querido, e anunciar nos 4 cantos dessa terra: eu sou um filho de Deus agora, liberto, remido. Tem gente que encontra você, querido, me encontra, fala: mas você não é lá, aquele homem lá de trás, lá? Ontem eu encontrei um moço lá na feira e disse: mas você não é o esquerdinha? Eu falei: não. Deus me transformou e transformou você. Você é uma nova vida, meu irmão. Deus te protege com um amor infinito.